Metodologia de pesquisa na gestão pública. Como identificar uma situação-problema? Você sabe identificar uma situação-problema? Quem gosta do tema é o Dadá Maravilha, ex-jogador de futebol. Sua frase mais famosa é: "Não venha com a problemática que eu tenho a solucionática." Grande Dadá Maravilha, sempre bem-humorado. Mas não tem jeito, vamos ter que estudar um pouco da problemática. Na verdade, você já estudou sobre a situação-problema na disciplina Planejamento Estratégico Governamental. Já se esqueceu? Então volta lá e faz uma revisão. Estude a unidade 3, em especial o capítulo A Situação-Problema como objeto do Planejamento Estratégico Governamental. Recordando, conforme o professor Danino, autor da apostila, o problema ou situação-problema pode ser uma ameaça, isto é, um perigo potencial de perder algo conquistado ou agravar uma situação. Por exemplo, imagine uma situação na qual as vacinas disponíveis poderão perder o prazo de validade caso a campanha de vacinação não consiga atingir a meta de cobertura. Se não houver uma intervenção adequada, as vacinas serão perdidas, além de não se ter eficácia na campanha de vacinação. O problema também pode ser uma oportunidade, ou seja, a possibilidade que o jogo social abra e sobre a qual o ator pode agir para aproveitá-la com eficácia ou desperdiçá-la. Por exemplo, imagine que o MEC abriu o edital para financiar a instalação de laboratórios de informática nas escolas. O município deve enviar um projeto até o prazo estipulado conforme edital. Neste caso, há uma oportunidade para se conseguir recursos junto ao MEC, mas é preciso intervir, elaborando e apresentando um projeto de laboratório conforme as condições do edital. Se nada for feito, perderemos a oportunidade. O problema ou situação-problema pode ser um obstáculo, isto é, uma deficiência possível de ser atacada através da adequada observação e qualificação do jogo em curso. Por exemplo, o serviço de obras públicas está com grande demora no atendimento às solicitações de reparos na rede pública de esgoto. Neste exemplo, há um problema de fila no atendimento do serviço público. É preciso intervir para resolver as causas dessa demora, seja com contratação de pessoal, revisão dos procedimentos ou mesmo disponibilizando outros recursos necessários. Se nada for feito, a tendência da situação é piorar cada vez mais, comprometendo também questões de saúde, pela deficiência no saneamento e exposição do esgoto, como também questões de trânsito e segurança nas vias devido aos buracos e vazamentos. Certamente você já ouviu o ditado: é melhor prevenir que remediar. O professor Danino explica também na gestão pública é melhor atuar em caráter propositivo que reativo, ou seja, é melhor atuar em ameaças e oportunidades antes que os obstáculos apareçam. Os resultados serão bem melhores. Identificar corretamente o problema ou situação-problema também é fundamental. O professor Danino explica que a formulação correta de um problema é condição essencial para seu equacionamento. Imagine essa situação. O caipira vai se consultar com o médico. O doutor é um profissional muito atencioso, simpático, gentil, mas ao atender seu paciente, os sintomas apresentados e os exames realizados levaram esse médico, de algum modo, a fazer um diagnóstico errado. Ou seja, ele não identificou corretamente a enfermidade do paciente. Assim, após alguns dias, o caipira retornou ao consultório e disse: "Doutor, eu fiz tudo que o senhor mandou, tomei os remedinhos, fiz repouso, tomei um chá, mas a danada da dor não passa de jeito nenhum." Você já percebeu por que o paciente não melhorou, não é mesmo? Como o médico não identificou corretamente o problema, que neste caso é a enfermidade do paciente, o tratamento prescrito não surtiu efeito. Assim, acontece com a identificação e delimitação de um problema ou situação-problema, pois, como ressalta o professor Danino, um problema mal formulado pode levar a uma visão distorcida da situação e à tomada de decisões equivocadas. Para ajudar no entendimento desta etapa, a definição do problema, vamos recorrer ao trabalho Como construir um projeto de intervenção, eixos e instrumentos, da Secretaria Nacional de Política sobre Drogas. As pesquisadoras Daniela Ribeiro Schneider e Patrícia Maia von Flach dão algumas dicas importantes. As pesquisadoras explicam que, ao definir um problema ou situação-problema para um projeto de intervenção, é preciso ter em mente que este deve ser relevante, deve ser um problema que o público-alvo da intervenção considere importante de ser resolvido.
Para verificar se o problema é relevante, não basta sua opinião pessoal. É preciso conferir os impactos do mesmo na gestão pública municipal. Para isso, você pode pesquisar a opinião dos atores envolvidos, como servidores municipais, usuários do serviço, mas principalmente se há normas, leis, decretos, portarias, etc., que regem sobre o tema. Por exemplo, sobre as condições do prédio de uma unidade básica de saúde, UBS. Imagine que a UBS foi pintada recentemente, mas você não gosta da cor das paredes. Acha que as cores do mobiliário não combinam? Será que isso é relevante para o funcionamento da unidade? Talvez não, mas se a UBS não realiza ações individuais e ou coletivas de promoção à saúde e prevenção de doenças, estará contrariando o Manual de Estrutura Física das Unidades Básicas de Saúde, Saúde da Família e do Ministério da Saúde. Além de contrariar uma norma, estará deixando de prestar um necessário serviço à população. As pesquisadoras Schneider e Von Flak ensinam ainda que o problema deve ser tangível, possível de ser abordado, resolvido no tempo previsto. Para verificar se é tangível, você deve considerar se possui os recursos materiais, financeiros, pessoal, etc., e tempo hábil para intervir no problema. Por exemplo, se há atrasos no repasse de recursos do Estado ao município, dificilmente um gestor municipal terá alcance para resolver um problema como este, caso o motivo seja a escassez de recursos nos cofres do Estado. Porém, se a causa for recorrente atraso na prestação de contas ou na solicitação de recursos por parte do município, aí sim, o gestor municipal poderá e deverá agir. O problema também deverá ser compatível com a qualificação da equipe. Por exemplo, os servidores da Secretaria de Fazenda dificilmente conseguirão resolver problemas de fila no atendimento médico da UBS ou o alto índice da evasão escolar no município. É preciso ter competência para identificar corretamente e agir sobre o problema. O professor Danino também explica que a definição da situação-problema precisa reunir suas distintas interpretações possíveis em um só significado. As interpretações para uma determinada situação podem ser distintas. Por exemplo, se de um lado o usuário da UBS pensa que a fila está grande porque os servidores não trabalham direito, são preguiçosos e irresponsáveis, por outro lado, os servidores interpretam a fila com a falta de capacidade de atendimento frente à alta demanda pelos serviços. Faltam médicos, enfermeiros, agentes de saúde. Faltam recursos administrativos para agilizar o registro dos atendimentos, entre tantas outras causas. Ou ainda, algum outro usuário pode achar a fila normal e estar satisfeito com o atendimento. É preciso conhecer os diferentes pontos de vista, ter empatia, saber se colocar no lugar do outro. Conhecer também, como já dito, as normas. Por exemplo, pode haver alguma norma que regule o tempo máximo de espera para algum serviço. E, nesse caso, talvez determinada fila pode mesmo ser normal, no sentido de acordo com a norma. Já parou para pensar nisso? A definição da situação-problema deve precisar o que deve ser explicado, definir seu significado em termos de quantidade e de qualidade, de tempo e de localização. As informações devem ser precisas. Voltando ao exemplo da fila, não adianta afirmar que se espera muito tempo. É preciso medir quantos minutos se fica na fila. Não adianta afirmar que a evasão escolar é alta. É preciso calcular a taxa de evasão e comparar com as diretrizes do MEC. Não adianta afirmar que sempre falta remédio na farmácia. É preciso informar quais medicamentos estão em falta, quantos faltam, qual a demanda, entre outras informações. Na gestão pública não há espaço para o achismo. Também deve-se ter cuidado com muito, pouco, sempre, todo mundo, seja preciso. É necessário ainda evidenciar o problema de uma forma monitorável, isto é, que permita o acompanhamento de sua evolução. Para evidenciar e monitorar o problema, é fundamental o uso de indicadores. Por exemplo, o indicador da evasão é a taxa de evasão escolar. O indicador da fila pode ser o tempo médio de fila, bem como a frequência em que ocorre. Esses indicadores devem ser mensuráveis, ou seja, você deve conseguir medi-los para saber como a situação está e monitorar sua evolução. Está melhorando ou piorando a situação?
Voltando ao exemplo do médico, ele pode usar no diagnóstico e tratamento indicadores como a temperatura corporal do paciente, resultados do hemograma, medida de glicose no sangue, etc. Refazendo os exames periodicamente, ele conseguirá acompanhar a evolução do seu paciente. E, por fim, permitir que sejam previstas ou definidas fontes de verificação para a descrição construída. Também é indispensável que seja possível verificar a situação atual e os resultados esperados, o que está muito relacionado com a necessidade de evidenciar e monitorar a situação-problema. Por isso, não se pode afirmar que o acúmulo de lixo nas ruas se deve ao fato de que falta conscientização por parte da população. Também não se pode esperar como nova realidade pessoas mais conscientes, pois como você poderá verificar isso? O fato de uma pessoa mudar seu comportamento em relação a algum tema não quer dizer que ela está necessariamente mais consciente. Agora é a sua vez. Iremos começar a trabalhar na construção do seu projeto de intervenção. Você irá identificar a situação-problema que será alvo de seu projeto. Você pode levar em conta sua experiência profissional ou mesmo como usuário dos serviços públicos. Mas lembre-se, deve ser uma situação-problema na esfera da gestão pública municipal, ou seja, deve envolver serviços prestados pela administração pública no município. O problema pode ser uma ameaça, uma oportunidade ou um obstáculo. É fundamental identificar corretamente o problema. O problema deve ser relevante, tangível e compatível com a equipe de trabalho. A descrição do problema deve reunir as possíveis interpretações, ser precisa, criar condições para evidenciar, verificar e monitorar o problema. Para realizar esta atividade, você vai entrar no ambiente da plataforma, na seção Seu Projeto. Lá existe um fórum exclusivo para você. Escreva lá a situação-problema que escolheu, suas dúvidas e perguntas que queira fazer. Você também pode consultar os exemplos de projeto de intervenção que foram disponibilizados. Por meio do fórum, o professor irá ajudar cada aluno na definição de seu problema. E, atenção! Somente poderá seguir para a próxima etapa quem tiver concluído com êxito este passo. Não perca tempo! Sucesso para você!